bom dia! Está no ar mais uma edição do Planeta SPM. Eu sou Milena da Silva e no programa de hoje vamos falar sobre a participação dos jovens na política. Para isso, estamos aqui no estúdio com a Carla Miranda, que é editora de inovação do Estadão e coordenou o projeto Pirililili, um guia sobre política e eleições que fala a sua língua, que foi destinado ao público jovem. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada, Milena. Ótimo estar aqui com vocês. Também estamos aqui com Daniele Brito, embaixadora do Politize, redatora do Renova BR e ex-diretora de política do Centro Acadêmico 4 de Dezembro, aqui da SPM. Daniele, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, Milena. É um prazer estar aqui com vocês. Lembramos que a entrevista está sendo transmitida ao vivo na página do Facebook do Portal de Jornalismo da SPM São Paulo e você também pode acompanhar o programa pelo Instagram da agência. Antes de começar a entrevista, nossa equipe preparou uma reportagem sobre o interesse dos jovens na política nos dias de hoje. Vamos conferir agora. Desde a última eleição, o interesse dos jovens pela política vem diminuindo. De acordo com dados registrados pelo TSE, em fevereiro deste ano, foi contabilizado o menor número já registrado de jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor. Em março, foi realizada a Semana do Jovem Eleitor para incentivar o interesse dos jovens pela política. Nessa campanha, as redes sociais do TSE e do TRS publicaram uma série de conteúdos para esse público, o que aumentou em 27% o número de novos títulos. Mesmo assim, a adesão dos jovens ainda não alcançou a metade do número das últimas eleições. Eu não tirei o título de eleitor porque eu não me interesso por política, eu acho um assunto chato e eu acho bem difícil de entender, eu acho que é muito polêmico, por isso eu não gosto de me envolver. Política é um negócio assim que o pessoal me dá uma distanciada da gente, do nosso público, sabe? É muita burocracia, o vocabulário é muito difícil de entender, então eu acho que dificulta um pouco, sabe? Para entender a política e debater sobre, acho difícil. De acordo com o relatório Juventude e Democracia na América Latina, publicado pela organização global Luminate, a distância da política com a realidade cotidiana, o baixo consumo de produtos jornalísticos tradicionais e a sensação de exclusão de suas necessidades e interesses são outros motivos que justificam o desinteresse dos jovens brasileiros pela política. Existe um desinteresse pela política no Brasil, que não é só do jovem, né? Os brasileiros, em geral, eles são desinteressados por política. Isso tem muito a ver com a relação histórica do brasileiro com a política, que reproduz essa cultura política que a gente chama de híbrida, que ao mesmo tempo que apoia a democracia, estaria disposto a abrir mão dela num momento de crise econômica. Influenciadores e artistas se sensibilizaram pela causa e usaram suas redes sociais para incentivar os jovens a tirar o título. Veículos de imprensa e marcas também ajudaram a colocar o assunto em pauta. Essa mobilização elevou o número de novos eleitores para 47% em relação a 2018. Vimos na reportagem que até março desse ano, o número de jovens entre 16 e 17 anos que não tinham tirado o título foi o menor já registrado. Daniele, como você analisa essa situação, levando em consideração que estamos em pleno ano de eleição? Na verdade, é bem preocupante, né? Mas o que a gente percebe quando a gente olha para a participação política brasileira é que quando a nossa participação está baixa, a nossa cultura política está alta e o inverso a mesma coisa. Então, quando a gente está com a cultura política alta, a participação está baixa. E, na verdade, ambos devem estar integrados, né? Falando da juventude especificamente, a gente já não tem representação no governo, porque você só pode ser governador a partir dos 30 anos, no Senado e na presidência a partir dos 35. Mas mesmo quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, a quantidade de deputados abaixo dos 30 anos está entre 2% e 4%. Então, além de uma falta de representação nessa política institucional, a gente se depara com essa situação de jovens que não aderiram ao título de eleitor, que, na verdade, a gente teve uma reversão desse cenário com a campanha do TSE, mas é aquela máxima, né? Quando você não se interessa por política, você se permite ser governado por pessoas que, na verdade, não se interessam por política, mas utilizam essa máquina para a obtenção de interesses próprios, né? Porque a política, no seu verdadeiro significado, ela é um espaço de todos, em que todos devem ser representados e ter suas vozes respeitadas, inclusive as juventudes, que são tão diversas, e por isso que eu falo juventudes no plural e não juventude no singular, né? Daniele, qual você acha que é
Carla, qual você acha que é a importância dos jovens terem conhecimento sobre esse tema? Cara, eu acho que isso a gente pode falar, assim, Milena, de forma muito fácil. O que eu acho que a gente faz no jornalismo é um pouco de missão de educação também. Porque eu acho que, assim, o VT mostrou muito, né, o desconhecimento, eles relatando o desconhecimento dos termos, e isso a gente percebe muito jornalisticamente. Então, assim, uma pesquisa que o IPEC fez, o IPEC é o antigo, foi fundado pelo pessoal do antigo Ibope. Eles fizeram uma pesquisa que mostrou muito claramente isso. Então, assim, 3 em cada 10 jovens de 16 e 17 anos não sabiam o que o Congresso fazia. E o mesmo percentual, a mesma parcela não sabia o que o STF fazia. Então, como é que a gente vai discutir política se eles não sabem nem os termos? Então, assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem no Politiza é muito interessante por isso também, de puxar e explicar os termos. E, às vezes, ir no mais básico. Então, é uma missão que a gente faz como jornalista de um lado, as entidades fazem de outro lado, porque é isso. Eu acho que é anterior ainda a gente não ter representatividade. Essa falta de representatividade também tem muito a ver com falta de apoio da política partidária para os mais jovens, né, que também ocorre com os grupos minorizados totalmente, né, com as mulheres e com as pessoas negras. Então, eu acho que é uma coisa que perpassa. O jovem está aí nesse balaio de candidaturas que não tem tanta grana e tanto suporte dos partidos. Está mudando, mas de novo, estamos no processo. E você, Daniela, o que você pensa sobre esse assunto? Então, concordo 100% com a Carla. Na verdade, eu enxergo o papel dessas organizações, como o Politiza, que eu faço parte, ou até mesmo o Renova BR, que eu também estou como roteirista, de suprir um papel que, na verdade, a política institucional ela não está cumprindo, né? Então, o Politiza, ele democratiza essa educação política, que é algo muito difícil de entender, né? E se a gente não tem essa linguagem acessível, como a Carla comentou, tem outros atores que acabam suprindo esses espaços em aberto, né? E concordo também com a questão da representação na política institucional. Então, além dela ser uma fração muito pequena e restrita, porque, como eu havia comentado, né? Então, para cargo de deputado federal ou estadual, você pode concorrer a partir dos 21 anos, para vereança a partir dos 18. E ainda assim, a gente vê uma presença muito restrita, né? E nesses outros grupos também, a gente sabe como é o perfil desses representantes brasileiros, majoritariamente homens, brancos, de meia idade, e acaba que, na questão da campanha também, o jovem não tem um fundo eleitoral, não tem essa motivação para conseguir ter uma amplitude que a gente sabe que é muito relevante. Carla, você acha que nas próximas eleições esse número vai mudar ou o cenário vai continuar o mesmo? Eu acho que a representatividade dos jovens a gente tem que ver. Tem que ver. Nas últimas eleições vem subindo, tanto de jovens quanto dos outros grupos minorizados. Então, é o que a gente estava comentando antes. O apoio tem aumentado, até porque eu acho que há uma percepção de que precisa de novas caras, novas vozes na política, né? Eu só queria pontuar um pouquinho antes, porque eu acho que às vezes a gente parte da discussão é anterior ainda. Então, eu acho que ali tem uma dificuldade na educação, sabe? A gente tem a nova Base Nacional Curricular. Essa base não foi totalmente implementada, ali está previsto alguma coisa, mas assim, você bate nas escolas, não tem assim, para a pessoa participar politicamente, ela tem que entender quais são as regras do jogo, tem que entender a nomenclatura, e na verdade eles não entendem, porque assim, isso em algum momento se aprendeu na escola e de repente sumiu da escola. Então eu acho que é mais complicado, então eu acho que sempre é legal pontuar, e assim, quando se fala de não participação política, eu sempre penso que na realidade é não participação na política institucional. Porque eu acho que assim, a juventude está muito ligada a defender um monte de causa. Então, assim, tem as causas clássicas que sempre foram, como educação, saúde. A pandemia trouxe outras, que trouxe a causa da economia. Tem uma questão que é muito da idade, que é a questão de diversidade, de gestão de diversidade. Isso é uma coisa que pega muito o meio ambiente, que também é uma outra causa forte para os jovens. Então, eu acho que eles estão disponíveis para entrar no jogo, mas eu acho que está faltando para eles. Claro, você se desinteressa por tudo que você não conhece. Entendeu? Eu não sei matemática, então meu desinteresse é total e eu uso uma calculadora o tempo inteiro. Então, assim, é isso. Acho que primeiro tem que dar um ferramental para eles, né? Acho que é 3 passos atrás para conseguir engajar as pessoas. Os influenciadores ajudaram a engajar. Antes dessa campanha do TSE, a mídia tradicional já estava falando dessa baixa adesão dos jovens, e aí os influenciadores entraram, as entidades entraram, o próprio TSE entrou. Eu acho que foi um pulo ali, num ecossistema que deu certo. Fez a gente reverter esse quadro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre projetos de educação política para os jovens.